Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta manhã seja bênção na sua vida, seja tempo de Deus para nós. E por que tempo de Deus? Porque Deus quer sempre o melhor para nós. Porque Deus tem para nós sempre o melhor. Então o nosso desejo é que seja um tempo bom, tempo de estarmos firmes no Senhor, porque Ele é quem detém todo o tempo, Ele é quem define todas as coisas. Por isto, o nosso desejo é que seja um tempo de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós, neste dia 21 de junho de 2020, atravessando talvez aí o momento mais difícil, o pico deste evento, dessa pandemia chamada coronavírus, do vírus Covid-19, que por um tempo tem deixado o povo distanciado, um chamado distanciamento social, onde de fato de verdade nós temos aprendido muitas coisas, onde de fato de verdade nós temos visto muitas coisas acontecendo, que a nossa oração e o nosso pedido ao Senhor é que Ele nos fortaleça e que Ele nos ajude para que saiamos deste tempo fortalecidos, saiamos deste tempo mais humildes, mais quebrantados, mais firmes naquilo que é a vontade de Deus para nós, porque nós não a podemos mudar, nós não temos a condição de vivermos diferente daquilo que o Senhor determinou. O que queremos e o que podemos fazer é estarmos humilhados, é estarmos de forma a reconhecer que o Senhor está no controle sempre. Ele é quem faz todas as coisas sempre. E é Ele mesmo quem sustenta e dará o alívio quando Ele bem o quiser. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Evangelho de João, no capítulo 5, onde estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 18, o texto um tanto quanto longo, mas se faz necessário toda a leitura. E a nossa intenção, o nosso desejo é que Deus nos ensine a ver que Ele está cuidando, Ele está tratando, que mesmo em meio a muitos, Ele não nos perde de vista, Ele não nos deixa sozinho, nós não ficamos sós nem soltos, nós não somos guiados pela nossa própria sorte, nós somos guiados sim pelo Senhor, e nós podemos ver e sentir isto ao longo da nossa caminhada. Somos a Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará, né? Esta que é a titular desta página, uma igreja que amamos, uma igreja que é unida, vive bem, ajustada naquilo que é união, naquilo que é interesse uns pelos outros, na certeza de ajudar, de estar pronta para auxiliar na medida que alguém tenha necessidade. Nós temos aprendido isto com a palavra de Deus e graças a Deus a nossa igreja tem exercitado. Uma igreja que louva e adora ao Senhor Jesus Cristo, o único elo de ligação entre nós e Deus, o penhor da nossa salvação. Cremos na Santa Trindade, exercemos os nossos documentos de confissão, Constituição, os catecismos, enfim,
Somos uma igreja que tem uma base forte, histórica, mas acima de tudo, uma igreja que adora ao Senhor. Esse é o nosso principal motivo, adorar ao Senhor. Esta é a nossa principal razão, adorar ao Senhor. Por isso nós estamos juntos. Por isso vivemos juntos. Por isso ansiamos estar juntos. Esta semana tem sido uma semana, acima de tudo, abençoada por Deus, mas também temos enfrentado lutas, algumas perdas, como sempre digo, no plano terrestre, porque a pátria celestial não perde, a pátria celestial ela aumenta. Quando tomba um guerreiro aqui, quando cai um guerreiro aqui, adentramos aos céus, e tem sido momentos difíceis, mas vamos estar juntos, orando uns pelos outros, para que a igreja, não só a igreja presbiteriana do Brasil, mas toda a igreja do Senhor na terra esteja unida. Dito isto, não há como ser diferente. Vamos meditar na palavra do Senhor, naquilo que Ele preparou para nós, naquilo que Ele colocou no meu coração. E o que eu peço a Deus é que a mensagem seja passada de forma límpida, clara, que do outro lado desta tela de celular você possa ser alcançado, e pela graça será alcançado pela palavra do Senhor, que nos alimentará, o Deus que cuida de nós. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, a água. Portanto, um anjo descia do céu em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eterno e glorioso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado porque em meio à multidão o Senhor nos vê. Muito obrigado porque em meio, além de nos ver, no meio da multidão, o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, ó Deus querido, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem nos sustentado.
abençoando não somente o nosso corpo físico, mas também a nossa alma, para estarmos prontos para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Muito obrigado, Senhor, pela cabeça boa, pela nossa possibilidade de, em meio às dificuldades, adorar o Teu nome, sabendo que o Senhor é o único Deus, merecedor de toda a honra, glória e louvor. Muito obrigado, Deus querido, por nossos irmãos que têm resistido firmemente a esse momento que estamos vivendo e que ainda assim, Deus querido, têm condições de mostrar o caminho, de pregar a Tua palavra, de consolar uns aos outros, de abraçar uns aos outros, mesmo que de forma digital, mesmo de forma distante. Nós temos visto isto e nós Te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado. Mas nós rogamos ainda mais, Senhor, que o Senhor traga claridade, que o Senhor traga luz para as nossas vidas ainda mais, para que, resistentes às dificuldades, possamos vencê-las e vencê-las de forma total. Não somente no plano material, mas estarmos prontos para entendermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que é tratar conosco, que é lidar conosco, trazendo a Deus querido refrigério, alimento, calma, consolo, enfim, ó Deus, tudo que nós precisamos e necessitamos. E nós oramos, ó Deus querido, na certeza de que o Senhor iluminará o Teu povo, que o Senhor nos dará, Senhor, uma palavra para que, alimentados por ela, prossigamos na caminhada. Toma, pois, Senhor, consolando aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. Nós sabemos das dificuldades, da dor que é, mas a certeza do céu é o que consola e alegra o nosso coração. Certo de um encontro com os nossos irmãos, certo do Teu cuidado para conosco, na eternidade que o Senhor mesmo tem preparado. Oramos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos, é sabido por nós, é dito por nós, que o judeu ele tinha datas especiais para os encontros. E o local da festa dos judeus, sendo festas em sua maioria religiosas, era o templo. E o texto começa nos falando isto. Ele não diz qual é a festa, mas diz: passadas estas coisas havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Toda vez que no ministério de Jesus nós temos isto através da Escritura, Jesus se aproxima de Jerusalém, o que acontece, os milagres que acontecem, as coisas boas que acontecem, ficam difíceis de serem escondidas, de serem passadas sem percepção, porque Jesus, ao longo do seu ministério, traz muitas situações de cura, de refrigério, de perdão. Jesus é diferente. Jesus não vai a Jerusalém, não sobe a Jerusalém e consegue passar sem ser percebido. E aí, ele, subindo a esta festa para Jerusalém, existia ali junto à Porta das Ovelhas, e a Porta das Ovelhas é uma das entradas, né, que fala sobre onde passava os mais humildes, as pessoas mais simples. E existia ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque onde acontecia um milagre, inexplicável para os homens da época, inexplicável para nós também, porque milagre é exatamente isto. Milagre é aquilo que acontece dentro da esfera de não haver explicação. Temos milagres ainda hoje Deus tem operado e nós podemos observar isto. E nestas portas onde havia esse tanque de Betesda, que quer dizer misericórdia, tanque da misericórdia, jazia ali uma multidão de enfermos. Preste bem atenção nesse detalhe. Havia ali uma multidão de enfermos, de todas as sortes, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Pela crença dos judeus, como nós já falamos, a água sendo agitada, como nós já lemos, porque eles acreditavam, eles criam que um anjo descia, movia as águas, movia a água do tanque, e o primeiro
preste bem atenção também, multidão e o primeiro que descesse tinha-se a sua doença curada, tinha um alívio para a sua doença. E estava ali um homem. Da mesma forma que pedi para você observar a multidão e onde só um era curada, existia também ali só um homem. E a palavra de Deus tem o capricho, João tem o capricho de deixar para nós registrado o tempo em que esse homem está ali. Pensa que aqui é 38 anos. 38 anos. Quanta história, quanta coisa. Quantos milagres esse homem presenciou, quantas pessoas curadas ele presenciou, quantos chegaram e desistiram de esperar. Talvez quantos chegaram para esperar o milagre e não tiveram tempo para receber este milagre, perderam a sua vida. Quantos? 38 anos não é pouco tempo. Se fôssemos fazer uma multiplicação, haveria um número expressivo de dias. Haveria um número expressivo de semanas, meses. E aí Jesus chega. E o que me alegra, o que deixa meu coração saltitante de alegria é que você pode observar no ministério de Jesus, todas as vezes que ele chegou, todas as vezes que ele foi procurado, as pessoas não saíram da mesma forma. Nem no jovem rico que, quando Jesus diz para ele que era para ele vender todos os seus bens e ele desiste e vai embora, nem o jovem rico saiu diferente. Ele saiu com a lição de que seu coração não podia estar ligado nas coisas materiais. Ele não poderia estar ligado na sua condição financeira. Nem Nicodemos, por ser um homem importante, pertencente ao Sinédrio, que foi encontrar com o Senhor Jesus Cristo à noite. E aí nós não vemos nenhuma atuação de Nicodemos após o encontro com Jesus durante o ministério. Mas aprendemos também que quando José de Arimateia vai tirar Jesus da cruz para enterrá-lo, é Nicodemos que está junto com ele. Ninguém passa ou ninguém recebe Jesus num contato e fica da mesma forma. E louvado, glorificado e exaltado seja o nosso Deus, porque Ele passou na nossa vida e também nós não ficamos do mesmo jeito. Podemos estar, alguns até, momentaneamente distanciados da palavra de Deus ou distanciados da igreja. Mas aqueles que são do Senhor, Ele os conhece, Ele sabe. E até mesmo aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, não deram ouvido, foram sentenciados, não ficaram da mesma forma, como é o caso de Judas. Então, no versículo 6, Jesus começa uma conversa. Lembrem-se que o pastor acabou de falar sobre a condição dos que estavam ali, uma multidão que estava ali, e um homem só é a quem Jesus vai recorrer, é a quem Jesus vai se aproximar. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ou perguntas, na minha visão hoje, sem necessidade. Eu não estou dizendo que Jesus errou. Eu estou dizendo que Jesus precisa saber a intenção do coração. E se você encontrar alguém numa situação de caído, de necessitado de ajuda, alguém que sente dor, o que ele quer mais é o lenitivo, é a cura para a sua dor. E aí Jesus pergunta: queres ser curado? A resposta para Jesus deveria ser: eu quero ser curado. Mas não é isso que o rapaz responde, não é isto que o homem responde. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus faz uma pergunta para ele: queres ser curado? E ele responde outra coisa. Ele responde a sua impossibilidade de descer até o tanque, mas Jesus tinha lhe perguntado: queres ser curado? Ele não sabia quem falava com ele.
E o Deus que está no controle de todas as coisas continua a nosso favor hoje. E há uma coisa que nos leva a parecer muito com este homem. Muitas das vezes nós tratamos com Deus. Lemos a palavra de Deus. Vamos ao templo adorar a Deus. Mas nós precisamos conhecer quem é este Deus. Nós precisamos tentar entender quais são os planos desse Deus para conosco. Queres ser curado? Não posso. Porque quando eu vou na minha condição de coxo, existe sempre alguém que desce antes de mim. Então Jesus lhe disse, Jesus desistiu de conversar, Jesus encerrou a conversa, vendo que ele não tinha no seu coração a fé que poderia acontecer de outro jeito. Jesus pergunta, então muda a direção e diz, toma o teu leito e vai para casa, toma o teu leito e anda. Interessante aqui que existem alguns entendimentos e nós respeitamos, mas não conseguimos entender como as pessoas dizem assim, a questão principal para ver o mover é preciso que creia, tenha fé. Jesus está acima da nossa fé. O controle dele é acima do que nós podemos crer. Ele vai além do nosso coração, ele vai além da nossa fé. E quando ele quer fazer, ele pode fazer de forma unilateral. Foi o que aconteceu aqui. Queres ser curado? Ou seja, tu tem fé? Tu acredita que eu posso te curar? Não, Senhor, eu não posso ser curado porque estou impossibilitado e quando a água move, alguém desce antes de mim. Então Jesus, de forma unilateral, decide que ele não vai mais ficar ali. Esse é o cuidado de Deus. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, e não leito. Interessante aqui é nós meditarmos um pouquinho, pararmos um pouquinho. Nós já tivemos algumas lições durante o texto. Mas olha que lição interessante. Para aquele que estava caído, para aquele que estava prostrado junto ao tanque de Betesda, como já dissemos, lugar da misericórdia, tanque da misericórdia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, eram dias comuns. Eram dias onde tudo podia acontecer. Mas o sábado, que era o dia em que o judeu separava para a adoração, que é o dia que o judeu separa para a adoração, não se podia fazer nada. Mas como não fazer nada porque estamos adorando, se o que é adorado está próximo de nós? Nós precisamos entender na nossa vida que os bloqueios, que a forma que nós encontramos dificuldade ou trazemos dificuldade para entender o Senhor nosso Deus, que está acima de todas as coisas, não vai fazer com que a vontade dele, independente daquilo que eu e você pensamos, planejamos, construímos como leis e barreiras para nós, e a saber, o judeu precisava entender, porque o próprio Deus que traz para eles o momento de adoração, ou seja, o tempo que eles deveriam adorar, é o mesmo Deus que diz que agora que o Senhor Jesus Cristo está entre eles, mesmo eles não crendo, é motivo da adoração ser direta, ser constante, ser em todo tempo. Então eu e você, meu irmão, precisamos adorar em todo tempo. E como isto é difícil. Porque adorar a Deus com a despensa cheia, com a saúde boa, com um emprego bom,
com o salário em dia, com a conta bancária positiva, com a igreja cheia. Adorar a Deus em águas tranquilas, isto é muito favorável, isso é muito fácil. Mas adorar a Deus no tocante a estar prostrado, caído, necessitado de ser carregado no colo, de ser amparado, de ser consolado, aí sim é que o verdadeiro adorador se apresentará. E é este verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. Aquele que adora o Pai em espírito e verdade, em tempo e fora de tempo, em toda e qualquer situação. Existe uma multidão que está à beira do tanque. Mas existe um, qual o Senhor definiu, de forma unilateral, de forma pessoal, de forma totalmente sua, decide curar, decide mudar a vida. E não vai haver palavra de judeu nenhum que vai fazer com que esse homem perca a visão daquilo que aconteceu na sua vida. Toma o teu leito e anda, é dito para ele em forma de ordem, numa forma imperativa. E o que ele faz? Ele toma o leito dele e anda. E o questionamento vem. Então perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? Um detalhe importante vem no versículo de número 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado dali, por haver muitos naquele lugar. Quem foi? Já não sei mais. Está misturado no povo aí. Está misturado no meio da multidão. Quem foi que te curou? Não sei. Talvez tenha saído para ajudar a outros. Eu não sei. Mas Jesus vai o encontrar de novo. E aqui mais ensinamentos para nós. Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não desagarre da fé. Não abandone a fé. E o interessante do texto é que ele toma o seu leito, toma a sua cama, e não vai para outro lugar, a não ser o templo, porque ele quer participar da festa, ele quer continuar no meio do povo. Talvez se fosse eu no seu lugar, ao ouvir Jesus toma o seu leito e anda, teria disparado para procurar os seus parentes, seus amigos, caso houvesse, procurar os seus. Mas ele continua no templo. Queridos, o Senhor Jesus Cristo vai terminar o texto dizendo que até aquele dia, ou seja, até o tempo em que João escreveu o texto, Jesus disse: eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. E qual é o trabalho de Jesus agora? O texto bíblico nos diz que ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele continua fazendo isto. Qual é a nossa condição? Qual é a nossa fragilidade? Qual é o nosso desejo? Quanto tempo ainda tem? Se for meia hora, 1 minuto. Eu gosto disso, né? A gente fala assim, a gente quer ir até as 10h30 para liberar as irmãs para fazer o almoço. Aí eu pergunto, quanto tempo eu ainda tenho? Aí ela fala assim, se for meia hora tem 1 minuto. Mas hoje então a gente vai ultrapassar, porque eu quero tratar um pouquinho, só um pouquinho. Perdoe, pastor. Nós vamos tratar das nossas fragilidades e quão grandes elas são. A defesa do texto, a explicação do texto, no meu coração, eu ainda vou ficar devendo muito para esse texto. Esse texto é maravilhoso. Não é num sermão, não é num momento só, não é numa conversa só que a gente vai tirar dele todos os ensinamentos. Mas a mensagem de Deus para nós, aquilo que Ele colocou no meu coração para nós dividirmos independente da sua fragilidade. E nós temos falado muito isso sobre esse tema. Conversando com 2 amigos pastores, nós indagamos, nós conversamos de como estão as lives, né? Em tempo de pandemia, em tempo de separação, em tempo de distanciamento, não tem como trazer uma palavra dura, um sermão doutrinário. Nós temos tentado de toda forma
orando a Deus, pedindo a Deus que Deus console os corações, que Deus conforte as nossas falas, as nossas mensagens. Existem líderes que estão até evitando de escrever e falar porque a dor tem sido grande demais. As dificuldades têm sido grandes demais. E nós não queremos ficar falando do vírus, da pandemia, do momento, mas é o status quo, é o momento que nós estamos vivendo. E é disso que nós precisamos tratar. As pessoas estão trancadas dentro de suas casas, só ouvindo que acometeu mais um, caiu mais um guerreiro e foi mais um para a glória. E nós precisamos estar fortes. E o melhor elemento, o mais forte elemento para nós ajudarmos uns aos outros, o que seria presencialmente o abraço, o afago, o carinho, né? Mas nós não podemos fazer, estamos impedidos. Mas o Senhor colocou no meu coração para eu te falar que as suas fragilidades, os seus temores, e eu sei que esse sermão, esta breve palavra vai atravessar muitos canais, muitos lugares, chegará a muita gente, e eu vim aqui para dizer hoje que as suas fragilidades estão sendo cuidadas pelo Senhor. Há 96 dias longe do púlpito de minha igreja. Às vezes me sinto presidiário, como quem risca a parede pedindo a Deus que passe logo esses dias. Saudade de adentrar aquela porta lateral e ver a igreja cheia para adorar ao Senhor. Mas Deus tem cuidado das nossas fragilidades, Ele tem cuidado mesmo. Se não cuida para o lado que nós pedimos e entendemos ser o melhor, Ele tem cuidado para o outro lado também. Porque as nossas fragilidades, o nosso tempo aqui nesta terra, o tempo previsto pelo Senhor, o salmista diz que quem chega a 70 vive bem, o que passa disto é canseira, é enfado. Tiago escreve que a nossa vida é como um vapor que logo passa e se vai. Nós precisamos gastar a nossa vida, o nosso tempo, ter os nossos prazeres, as nossas alegrias, as nossas tristezas, todos esses sentimentos aos pés do Senhor. Tanger um instrumento, poder erguer a voz e cantar e louvar a Deus. Fazer isto em tempo de guerra, fazer isto em tempo de luta, é reconhecer o senhorio do Deus que pode todas as coisas. O Deus que cuida da gente, o Deus que nem sequer cochila, como diz o Salmo. O Deus que decidiu, de forma unilateral, olhar por nós, cuidar de nós, apesar de nós. Um Deus que vê as nossas fragilidades, as nossas esquisitices, as nossas estranhezas, mas que está cuidando de nós. Fique fortalecido, se anime no Senhor. Cante não só para falar das vitórias, mas cante também para marcar as lutas, marcar os embates, para deixar marcado para as nossas gerações vindouras que houve um tempo em que o Senhor permitiu que fôssemos testados. E quantos de nós temos sido testados no limite das nossas forças e do nosso vigor? Mas nós não podemos esquecer que a boa mão do Senhor está conosco. Vamos à aplicação então de forma bem direta agora. O coxo estava na beira do tanque, e o tanque tem um nome significativo. Tanque da misericórdia, lugar da misericórdia. O homem estava ali, impossibilitado. Jesus se aproxima e em meio à multidão vê um homem. E ao ver este homem, se aproxima dele. Interessantíssimo. E mesmo tendo em meio à multidão visto o homem e ido conversar com o homem, não vê neste homem o desejo de sair curado.
até porque ele não sabia quem era Jesus. Mas ainda assim Jesus persiste. Diz para ele: toma o teu leito, toma a tua cama e vai para casa. Voltar para casa é algo interessante, mesmo que na contramão de tudo que os judeus pensavam. Era sábado, não podia se curar, não podia carregar o leito, não se podia fazer nada, a não ser ir ao templo e adorar. Jesus vai na contramão de tudo e todos. Cura este homem, sustenta a fé dos seus que próximo dele está entendendo e aprendendo. Assim ele está fazendo hoje, assim ele está fazendo neste exato momento. Quando as nossas lágrimas descem no rosto e nós, sem entendermos, podemos ter palavras de gratidão ao Senhor. Poder dizer ao Senhor: muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Termino esse sermão trazendo para você a fala do amigo de ministério. Alguém que conheço muito pouco, estive próximo a ele muito pouco, mas que eu ler a sua fala, em meio à perda do seu irmão também, pastor, trago aqui a palavra do reverendo Lael. Reverendo Lael, o Senhor muito nos ensina, quando diz que Deus sabe todas as coisas e entende todas as coisas. E ao recolher o seu irmão, mesmo sofrendo muito a perda, entende que o Senhor é quem está no controle. Fiquemos assim, firmes, porque Deus não perde o controle. Haverá um dia, haverá um momento em que nós estaremos todos juntos. E aí, de forma eterna, glorificaremos o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Enquanto as lutas desta vida forem pesadas sobre nós, fiquemos firmes. O Senhor tem cuidado de nós. Em meio à multidão, em meio a muitas lutas e dores, Ele não perde, Ele não me perde, Ele não perde você de vista. Ele está nos alcançando em todo o tempo, ajudando, amparando na caminhada. E por mais dura que seja a nossa realidade hoje, a promessa é de uma vida eternal, de festa com o Senhor. Fiquem todos com Deus. A graça e a paz do Senhor alcance todos aqueles que estão nos ouvindo. E que, ao fazer morada no seu coração, traga para você uma vida diferente. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até logo mais.